Bem, meus amigos, minhas amigas que estão neste momento assistindo à TV Servidor Público, eu gostaria de levar você à reflexão do que significa a vaquejada. A vaquejada foi e é, infelizmente, uma prática, um entretenimento, uma forma do ser humano se divertir, enquanto os animais sofrem numa pista de corrida em que ele é derrubado, perseguido e derrubado por duas pessoas que estão montadas num cavalo, né, que disparam em alta velocidade e só se sagram vencedores quando o boi recebe uma queda violenta, né, muitas vezes arrancando a cauda, arrancando o rabo, partindo as costelas, quebrando o pescoço, né, sofrendo uma série de agressões que, infelizmente, esse público que aprecia esse tipo do que eles chamam de esporte, leva, né, como se fosse uma diversão mesmo. Bom, a vaquejada ela foi agora julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é a mais alta corte de justiça do nosso país. E julgando uma ação direta de inconstitucionalidade de uma lei cearense que regulamentava a vaquejada, o Supremo, graças a Deus, felizmente, né, para o júbilo de todas as pessoas, todos os protetores de animais e pessoas sensíveis, resolveu sepultar a vaquejada no estado do Ceará. Bom, você me pergunta se isso daí se restringe apenas ao estado do Ceará. E eu lhe digo que não. A decisão do Supremo Tribunal Federal, ela se estende para todo o Brasil, como se chama, erga omnes. Então, se você tiver conhecimento que vai acontecer uma vaquejada, é dever seu como cidadão ir ao Ministério Público procurar o promotor, que por sua vez deverá. Ele não tem a faculdade, não, ele não pode escolher. Ele, como fiscal da lei, o Ministério Público tem que ajuizar uma ação civil pública e pedir uma liminar à Justiça para suspender o evento da vaquejada. E né, nós temos que realmente parar para nos perguntar se o que eles chamam de cultura, esses promotores da vaquejada, né, que chamam a vaquejada de cultura, de esporte, o que é que passa pela cabeça dessas pessoas, não é? Nós temos que avaliar que a cultura, ela só pode existir numa sociedade se ela não produzir nenhum tipo de sofrimento e dor para seres humanos, ou os animais, ou a natureza. Essa coisa de dizer que é cultural, né, que o Nordeste não pode viver sem vaquejada, que a vaquejada encontra explicação e justificativa em raízes do Nordeste, nada disso pode suplantar o respeito à vida, porque os animais são vida, os animais são seres sencientes e que têm consciência. Em Cambridge, na Inglaterra, há pouco mais de 2 anos, 13 neurocientistas concluíram que os animais têm consciência. Quem não já viu, né, principalmente as pessoas do interior e que assistem a abate de animais para alimentação, quem não já viu a ovelha indo para o abate chorando? O próprio boi, na vaquejada, quando ele está esperando para ser perseguido naquela pista de corrida, ele fica apavorado, né? Ele demonstra o sentimento do estresse, né? Da agonia, da angústia. E aí nós devemos nos perguntar se essa estupidez, né,
essa crueldade que realmente é a vaquejada, esse esporte que tem por objetivo a queda do boi, a derrubada do boi, se esse esporte, entre aspas, né, porque assim nós entendemos que não deve ser considerado, se deve esse esporte prevalecer, né, nas práticas do nosso povo. Sou totalmente contra a vaquejada por isso. Uma sociedade que clama por paz, que protesta contra a violência, essa sociedade não deve ser a primeira a praticar essa violência que ela não quer. Um outro aspecto muito importante é que os promotores de vaquejada, os frequentadores de vaquejada, eles levam seus filhos para assistir a esse entretenimento extremamente violento, não é? Prestigiando essa prática cruel de agredir, de afrontar, né? De aterrorizar um ser que é tão inocente. Veja que o boi, né? O boi, que é um animal enorme, ele sequer se alimenta de outros animais, ele é herbívoro. Esse boi, né, que todos os dias derrama seu sangue para alimentar o ser humano, esse boi que é objeto de tanta crueldade no dia a dia para satisfazer o ser humano, esse é o alvo também dessa prática inescrupulosa, né, violenta e cruel, que é a vaquejada. Realmente, a quem interessa a vaquejada? A vaquejada interessa àqueles que vivem da exploração dos animais. Porque nós sabemos que, infelizmente, na nossa sociedade, tudo gravita em torno da exploração dos animais. Seja para a gastronomia, né? Seja para o vestuário, né? E outras finalidades mais. Os animais são sempre explorados. Mas, né, honestamente, além desse dia a dia em que há essa exploração contínua dos animais, você ainda tem que tolerar que este animal seja submetido a práticas tão cruéis como é a vaquejada, de ser derrubado e ter mutiladas os seus membros, né? Morrer muitas vezes, porque a maioria morre indo direto para o abate. A maioria, quando não morre, vai sentindo todas as dores daquelas agressões e vai para o abate para ser sacrificado. Então, essas pessoas que lucram com a dor e o sofrimento dos animais, elas devem parar para pensar que, no mínimo, institucionalmente, houve um posicionamento da mais alta Corte de Justiça, que é o Supremo Tribunal Federal, declarando inconstitucional a vaquejada. E que isso daí não pode prosperar. A cultura se muda, cultura se transforma. A prevalecer o entendimento de que a vaquejada é uma cultura e que ela deve existir na nossa sociedade, nós, hoje, não teríamos a libertação dos escravos, dos negros, que naquela época eram tratados como se fossem os animais de hoje, né? Qual era o advogado que se arvoraria a se intitular advogado dos negros e dos escravos? Eles eram comercializados como se fossem mercadorias, mas graças a Deus isso acabou para eles. E graças a Deus acabou também a escravidão da mulher, né? A submissão da mulher, que é um outro paradigma que foi trazido à nossa história para demonstrar que ninguém deve ser escravizado, que ninguém deve ser submetido à crueldade. Agora, a última categoria, né, de seres viventes que precisa dessa libertação é a categoria dos animais, é a espécie animal. E eu conto com você que parou para ouvir o que eu estou dizendo a respeito da vaquejada, que reflita também, que assista os vídeos que são extremamente agressivos, mas que há necessidade da gente se encontrar com essa realidade para que
seja possível essa reflexão e essa constatação de que os animais, eles são submetidos a essa violência que não queremos para nós, né? Então, vamos concluir dizendo que, ou lembrando o que Gandhi dizia. Gandhi, um dos maiores pacifistas da nossa história, ele afirmava que se pode avaliar a grandeza e o progresso moral de uma nação pela forma como ela trata os seus animais. Abaixo vaquejada. Não há nenhuma justificativa, muito menos a justificativa mais efervescente dos defensores da vaquejada, que é a questão econômica. Dizem eles que há uma economia que mexe com milhões e milhões de reais, dando emprego e renda às pessoas por conta dos eventos de vaquejada. Isso não é verdade. O Conselho Federal de Medicina Veterinária explicou que os números que são levantados pelos defensores da vaquejada são números irreais. Em verdade, a vaquejada ela não ocorre numa cidade todos os dias, uma vez por ano, 2 vezes por ano no máximo. E como é que a vaquejada é a sustentação daquela família, não é? Por outro lado, nada justifica, né? O lucro não justifica a agressão à vida. Os governos têm que se ocupar de redirecionar essa economia, fruto de uma atividade ilegal e perversa que gera maus tratos, para outro segmento da economia. Os governos têm dever e obrigação, sabe por quê? Porque o artigo 225 da nossa Constituição diz que incumbe ao poder público e à coletividade o dever de zelar e preservar pela fauna, que são os animais. Não queremos, de forma alguma, tirar o pão da boca de ninguém. Mas o que nós não queremos é que uma atividade ilegal, criminosa, possa ser encarada com tanta naturalidade por pessoas que são beneficiárias da lucratividade dessa atividade. Isso daí não pode ser sustentação para que nós tenhamos esse sentimento de que a violência é natural. Não aceitamos a violência. Cultura também se transforma e é isso que nós queremos. Lembrem-se que o tráfico de drogas também gera emprego e gera renda. E você quer o tráfico de drogas instalado no nosso país? Aliás, instalado ele vive. Mas você fomentaria a existência do tráfico de drogas? Não há nenhuma explicação que possa significar, né, o sacrifício, o sofrimento e a dor de seres viventes. É isso aí. Abaixo a vaquejada.